devidamente presidente, sendo essa a primeira vez do IDEC nessa tribuna sob a presidência dessa Corte de Vossa Excelência, desejamos todas as bênçãos e regozijo do ponto de vista de que a política pública judiciária seja o adensamento da dicção constitucional de Vossa Excelência, como sempre foi feito em vossos votos, mas agora sob a direção da Corte. Ilustre doutor Ildeburgo, ilustres senhoras e senhores servidores, a quem saúdo na pessoa da doutora Carmen Lilian, ilustres advogados e quem nos assiste, a quem peço licença para saudar na pessoa de um advogado, pai de um autista e filho de um pai em tratamento de câncer, doutor Mário Maia, que está aqui entre nós, um lutador pelo equilíbrio nos contratos de plano de saúde. Inicialmente, aproveitando as falas do meu sempre professor, ministro Gilmar Mendes, a quem eu peço a licença sempre de chamar de professor, porque é uma colocação para mim, às vezes, hierarquicamente maior, se não igual de ministro. Nós estamos aqui diante de normas que, diante do tempus regis actum, elas têm particularidades. Quisera a situação fosse tão simplesmente resolvida como a do ilustre advogado que me antecedeu na tribuna, ex-ministro da Justiça, e, aliás, essa é a característica desse tipo de litígio, em que os discursos de autoridade são trazidos pelos hipervulneráveis, sendo que pelos superposicionados no mercado de consumo, sendo que, inclusive, se arvorando de argumentos que sejam em prol do consumidor. É uma característica hoje do litígio que Galanter já nos colocou há mais de 25 anos, na verdade, há muito tempo, e eu tive a oportunidade de falar isso ao ministro Zanin, na audiência pública que Vossa Excelência proporcionou, em que realmente é muito benfazeja a posição de amigo da Corte, porque dá direito ao consumidor falar em nome próprio, e não ver a agência reguladora, que tem uma aderência e um alinhamento econômico impressionante com o setor regulado. É impressionante, como a ANS e a ANAC, isso é estudo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, tem uma aderência impressionante, ministro André Mendonça, que foi da Advocacia Geral da União, e aderência essa, ministro André, que já protege a lucratividade do setor. E talvez por isso que essa demanda chega ao Judiciário, porque o Judiciário, às vezes, faz o reequilíbrio desse contrato. Nós tivemos aqui, e é uma preocupação do IDEC, a revisão das estruturas do contrato de plano de saúde, que deixou de ser aleatório para ser comutativo, zerando o risco das empresas. Então, Vossa Excelência colocou que o vetor constitucional de proteção da lucratividade estava reafirmado. E aqui, mais uma vez, a tentativa nova é de que este contrato, que é de trato sucessivo por força da própria lei dos planos de saúde, que no seu artigo 15, parágrafo único, estabeleceu que ela seria renovada anualmente, e isso é feito, aliás, para permitir os aumentos anuais deste tipo de prestação de serviço. Então, por intervenção ex lege, ministro Alexandre, por intervenção ex lege, esse contrato, ele é de trato sucessivo. E agora o que se quer é transformá-lo em uma inovação que Carvalho Mendonça não escreveu, não é da natureza do contrato, transformá-lo num contrato longa tempore, mas imutável. Ele não é imutável quando tem o bônus do aumento, mas ele pode ser modificado quando tem o bônus do aumento. Então, para ônus, é ato jurídico perfeito, para bônus, não. Aqui é que está o segredo. É uma pena também, ilustre presidente, nos minutos que me faltam, que os argumentos da parte contrária tenham trazido granadas ocas para este Supremo Tribunal Federal na falta de audiência pública. O IDEC gostaria de conhecer com transparência estes números que anunciam a quebra dessas empresas. Cooperativa Unimed, quando quebrou, eu fui advogado junto com o doutor Marco Túlio de Rose, também com o Alfonso Caruso Mazelli, eu comecei a minha advocacia no Plano de Saúde do Rio de Janeiro. A Unimed do Rio quebrou por descaminho, por patrocínio de time de futebol. Não foi por serviço de consumidor.
não foi por alterar ou pagar suas obrigações contratuais. E quando é trazido dessa tribuna que as empresas vão quebrar, que eu vou ser prejudicado, cadê esses números? A Corte vizinha a Vossas Excelências, o Tribunal de Contas da União, ele tem uma área técnica que abre esses números para auditores e nós estudamos em conjunto. Pobre, rico, todo mundo. Aqui não. Então, era interessante quando houver esses argumentos ad terrorem, de que vão quebrar, de que vai fechar, a palavra mágica cálculo atuarial, com beneplácito da Agência Nacional, sendo que o IDEC, quando requer informações à agência, não obtém, mesmo com a lei de transparência. Nós não temos condições de fazer isso. O que nós temos é representado por captura e cadeira giratória à direção da agência. O IDEC tem feito isso, ministra. Nós temos feito isso. Como a ministra já me colocou uma vez, 5 advogados numa sala dão trabalho. E é isso que o IDEC faz. Nós representamos os nossos constituídos para que não haja esse tipo de abuso. Esse acórdão recorrido de uma Câmara de Juizado é da lavra de uma pessoa que eu tenho profunda admiração. É um magistrado, mas também professor, Eugênio Facchini Neto, do Rio Grande do Sul. Ele reflui no entendimento dele por um aumento praticado contra a senhora Virna de 77%, porque ela fez aniversário. Se isso não é abuso, desde Samuel Pufferdoffen, desde Wilson Monca, de Wilson Batalha, talvez o melhor autor de direito intertemporal da nossa literatura, se isso não é lesão, eu não sei o nome do que significa, porque o aumento de 77% é lesivo, e foi isso que foi modificado. O IDEC não defende a impossibilidade de aumento, mas que o aumento não seja lesivo. E do ponto de vista do direito intertemporal, nós temos, sim, uma legislação ordinária anterior ao contrato que previa seu caráter anual. E como meu professor de sempre, ministro Gilmar Mendes, coloca nas normas infraconstitucionais constitucionalizantes, o Estatuto do Idoso, uma semana depois de comemoração do Dia Internacional do Idoso, deve ser aplicado ao caso concreto. Muito obrigado, senhor presidente.